Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 72ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Solicitamos a segunda secretária para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata de número 4.806. Ata da 71ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, segundo período da 15ª legislatura. Aos 22 dias do mês de outubro de 2008, sob a presidência do vereador Arnaldo Moraes, reuniram-se 11 senhores vereadores, ausente o Edil Pinheiro. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foi deferida a indicação número 341 de 2008. Ordem do dia. Não houve matéria a ser analisada. Grande expediente. Usaram o horário Tony com a deferência da vereadora Mayra e Jacinto. Ficou marcada com a vênia do plenário a data de 14/11, às 14 horas, para a realização da audiência pública, aprovada através do requerimento número 83 de 2008, de autoria do vereador Tony. Pequeno expediente, não houve manifestações que requeressem a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19h15, lavrando-se essa ata. Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2008. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, senhores vereadores que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Naquele tempo, disse Jesus: vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso vem do mal. Palavras do Senhor. Solicitamos a primeira secretária para que faça a leitura do expediente, proposições e indicações que deram entrada na casa. Gabinete do Prefeito, ofício número 277 de 2008. Estamos encaminhando a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 48 de 2008, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lages para o exercício de 2009. Cordialmente, Renato Nunes de Oliveira, prefeito. Projeto de lei número 66 de 2008, estima a receita e fixa a despesa do município de Lages para o exercício de 2009, de autoria do Executivo. Informo aos senhores vereadores que estamos recebendo o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Lages para o exercício de 2009. Na forma regimental, cada vereador tem prazo de 10 dias para apresentar as emendas que entender necessário. Indicação número 342 de 2008. Determinar a secretaria competente para que seja providenciada a instalação elétrica nas cabines de imprensa no campo de futebol amador do bairro Vila Marisa. Autoria do vereador Eloy Bacim. Indicação número 343 de 2008, determinar a secretaria competente para que providencie a pavimentação da rua Valdomiro Vieira de Souza, no bairro São Cristóvão, através do programa Pavisol 3. Autoria do vereador Sargento Pacheco. Pavisol 2, perdão. Senhores vereadores quiserem justificar suas indicações, vereador Eloy Bacim. Dispensa. Vereador Sargento Pacheco. Com certeza. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a primeira secretária para que faça a leitura da matéria que consta da pauta.
Requerimento número 84 de 2008, à mesa diretora desta Casa Legislativa. Realização de sessão especial em data a ser marcada, juntamente com as autoridades competentes, para debater sobre as condições de vida das pessoas que vivem perambulando pelas ruas de nossa cidade com problemas de droga e alcoolismo, chamados metanóis. Autoria do vereador Eloy Bacim. Em discussão, o requerimento número 84, 2008. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Eloy Bacim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas presentes, liderança, presidentes das associações, imprensa. Senhor presidente, sabemos que nessa casa votamos uma lei onde foi criada a Casa da Passagem, tem ajudado muito nessa questão de tirar os mendigos da rua, mas ainda é preocupante. Ontem ouvimos numa rádio local um debate sobre essa questão dos mendigos, sobre essa questão dos metanóis, e acho que mais que justo nós trazer esse tema para essa casa, com as autoridades competentes, para tentar tirar algumas dúvidas, dirimir dúvidas, porque a gente fica com dúvida daquelas pessoas que ainda estão debaixo de uma barraca, que ainda estão nas sinaleiras muitas vezes. Por isso, vamos pedir essa sessão especial, se aprovar esse requerimento, no qual peço a ajuda dos meus colegas vereadores, e assim amanhã achar uma data para discutir um assunto que é de relevância. Eu acho que nós teremos como trazer nessa casa algumas questões, discutir e saber realmente o que vem acontecendo no sentido de como têm sido as ações contra esse tipo de atitudes, como a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm de fora, não tem o que fazer, você não pode mandar uma pessoa de volta daqui da nossa cidade, mas saber realmente quais os encaminhamentos estão sendo tomados e quais atitudes que estão sendo feitas, e também por intermédio da polícia e de outros órgãos competentes para saber realmente o que pode ser feito a respeito dos metanóis. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra a vereadora Cristina Subtil. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria só fazer um comentário a respeito desse requerimento, vereador Eloy, e uma sugestão. Metanóis, ele é um nome pejorativo, ele não existe como... eu acho que nós, nessa Casa Legislativa, nós precisamos sempre orientar as pessoas daquilo que é o correto. E essa palavra metanol, ela não existe. Ele é um termo que a gente pejorativamente entende. Então, eu entendo que a gente possa colocar, né, para tratamento de dependência química ou pessoas com álcool ou moradores de rua, se caso os aqui como moradores de rua. Porque nós temos várias abordagens nesse assunto, eu entendo. Nós podemos abordar... Até quando eu vi na internet a respeito desse seu requerimento, eu pensei que Vossa Excelência ia falar sobre CAPS-AD. A minha... Eu não sei se Vossa Excelência podia... a minha suposição foi que fosse falado sobre CAPS-AD, que eu sei da intenção de se fazer o CAPS-AD. Eu só não sei se vai ser implantado no município ou não. Pois não, vereador? Vereador, eu agradeço a sua ajuda. O importante é que a gente faça uma sessão e que venha trazer resultado. O que a Vossa Excelência está falando, para nós não tem problema de corrigir, acertar alguns detalhes, não teria problema nenhum. E também acho interessante, também, vereador Cristina, trazer também os CAPs que estão funcionando hoje também. Alguns que já têm e que estão funcionando em cima também dessa questão que nós vamos discutir, em cima dos metanóis, em cima das pessoas de rua. Então, é interessante corrigir o requerimento, não tem problema. Importante que a gente faça essa sessão. Tenho certeza que a Vossa Excelência também é favorável, porque a gente quer achar a solução para os problemas que vem acontecendo. Com certeza. Quanto a corrigir, não teria problema nenhum, vereador. Com certeza somos favoráveis ao seu requerimento, à sessão. Sugeriria que seja com problemas de dependência química ou álcool e outras drogas, e ali, ao invés de colocar metanóis e moradores de rua, que eu entendi que é essa a sua intenção. Não tem Porque, problema. normalmente, os moradores de rua, eles são acometidos pela dependência química, mas eu acho que a gente pode colocar sobre essas duas. E, em relação ao CAPS, o único CAPS que estaria envolvido
neste caso, dessa sessão especial, seria o CAPS, não o CAPS infantil, só Exatamente, o CAPS. o CAPS de adulto. E a implantação, se tem alguma novidade a respeito da implantação do CAPS AD, que eu sei que já tem alguma coisa por aí, mas eu não sei se já veio. Eu não posso falar também, porque ainda não já tem veio um projeto verba ainda. Tá ok, obrigado. Muito obrigado, vereador. Então, senhor presidente, nós vamos retificar esse requerimento para a noite de amanhã. Retiramos e... Pois não. Deferimos o arquivamento do requerimento número 84, de 2008. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeira oradora escrita, a vereadora Cristina Subtil. Dispenso, senhor presidente. A vereadora Cristina dispensa. Como segundo escrito, o vereador Eloy Bacim. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, muitas vezes a gente, nessa casa, só critica. Eu, vindo de uma viagem no fim de semana do Rio Grande do Sul, e passando pela 282, que não tinha passado ainda depois de concluído, de Lages ao município de Campos Novos, a gente só tem que cumprimentar aquelas pessoas que trabalharam muito. E nessa casa a gente tem que fazer referência também. Muitas vezes a Câmara de Vereadores é criticada, mas por 2 momentos essa casa esteve envolvida pelo vereador Jacinto, no primeiro momento, como presidente, e depois por mim, acompanhado pelo falecido Sidney Marcon, que era presidente da Alveres, onde estivemos em Brasília e conseguimos recurso para a continuidade da 282, no momento em que a 282 estava passando por problemas difíceis, onde existia praticamente há muito tempo uma paralisação. Então a gente tem que cumprimentar os políticos daqui, a Câmara de Vereadores, que fez um trabalho brilhante, e hoje a 282, senhor presidente, é uma realidade. Quem viaja nessa rodovia, e ontem, claro que era depois de um feriado, mas um movimento intenso do que está esse trecho da 282, e prova de que alguns políticos que são de outras regiões, da 470, não queriam que essa 282 ficasse pronta. Hoje o número de veículos que trafega na 282 é muito grande, principalmente quem vai a Florianópolis faz tudo esse trecho nosso, então a gente fica contente em ter participado também nesse processo, trabalhado também. Naquele momento não foi um grande recurso que foi conseguido, mas foi, e hoje a 282 é uma realidade, é uma coisa importante, e a gente sente que quem mora na 282, naquelas regiões de várzea, naquela região, são pessoas felizes, e que há muito tempo estava abandonado, haja visto de que a cidade de São José do Cerrito foi uma das cidades que teve, no mínimo, 30% diminuiu a população, porque não tinha mais realmente prestígio, não tinha mais como sobreviver numa região que não tinha estrada, para vir para a cidade também, para tirar o escoamento agrícola. Então a gente fica feliz em poder passar num trecho tão importante como é a 282 hoje, e o movimento intenso que é hoje a 282. E quando a gente fala em Santa Catarina, também na questão de estrada, a gente fica muito feliz em saber que Santa Catarina hoje está bem na frente do estado vizinho do Rio Grande do Sul. Quem atravessa o estado de Santa Catarina e depois pega a BR-153 no Rio Grande do Sul é uma tragédia. Se a pessoa viajar e ficar perto de um veículo, ele está sujeito a um acidente, porque é panela em cima de panela. Então a gente fica feliz em saber que mora no estado em que as nossas vias, ou estaduais e federais, estão bem melhor que o estado vizinho do Rio Grande do Sul, que é um estado bem maior, com potencial maior, e que hoje Santa Catarina está dando exemplo em cima dessas vias. É muito importante, vereador Pinheiro, Vossa Excelência, que hoje é vereador, mas que vai assumir um cargo no Executivo, em saber o quanto é importante os executivos atenderem bem cada município de Santa Catarina. Isso tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer quando estiver lá, porque a gente sabe que a força de um prefeito, de um vice-prefeito, é muito importante, e principalmente quando se fala em trazer dinheiro em projetos importantes para a nossa região. Vossa Excelência estava chegando quando fazia um comentário
que essa casa já foi parceira também em trazer recursos para a 282, e hoje, graças a Deus, a 282 está uma obra fantástica. E volto a dizer, por muitos políticos que não queriam que acontecesse, por muitos e muitos anos, que a 470 tivesse todo o movimento. E hoje a nossa região melhorou o movimento. A gente sabe que esse projeto, o projeto da 282, das marginais, tem que sair muito mais rápido possível, porque o movimento é intenso. Chegando a temporada de verão, a gente vai ter dificuldade muito grande em poder comportar a nossa região. E, principalmente, a nossa região do Frei Rogério, que divide o bairro vizinho do Passo Fundo com a 282 e que tem sérios problemas de travessia hoje, nesse momento. E tenho certeza que, quando chegar o verão, vai se tornar muito mais difícil. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, estando lá na Prefeitura, vai agilizar o mais rápido possível esse projeto tão importante que é para fazer as marginais da 282. Pois não, vereador Pinheiro, concedo a parte. Obrigado, vereador Eloy, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Nós, sexta-feira, tivemos a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense aqui em Lages. Aqui estavam presentes, é verdade, que nós tínhamos um número muito pequeno de deputados federais, mas tínhamos 2 senadores e 2 deputados federais, se eu não estou enganado. De qualquer sorte, e aí vem um questionamento e uma crítica, por que não dizer assim, a toda a classe política da nossa região, a qual, vereador Eloy, eu me incluo, no sentido de que nós temos que ter um grande projeto para a cidade, para a região, para os próximos 20, 30 anos. Porque nós tivemos, nesse dia, no fórum, na reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, na CIO, aqui em Lages, a presença de inúmeros prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, aqueles que estão no cargo e aqueles que foram eleitos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande quando nós falamos em projetos, e projetos para a região. Eu sinto uma dificuldade muito grande quando nós falamos em projetos para a região. Na verdade, está na hora de nós deixarmos as nossas diferenças políticas, vereador Eloy, e começarmos a conversar, sentar e debater sobre a região, sobre o que nós queremos ser, sobre como é que nós pensamos em dar e trazer qualidade de vida para as pessoas que habitam essa região. E eu não falo aqui só de Lages, falo aqui da região serrana, da região da Serra Catarinense. São pedidos, são necessidades que muitas vezes não são comuns. Às vezes a necessidade de um município não é a necessidade do outro. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, as nossas necessidades são as mesmas. E se nós tivermos um projeto regional forte, um projeto de cidade forte, que implique em dizer o que nós queremos ser daqui 20, 30 anos, de que forma nós queremos chegar lá, quais são as obras de infraestrutura que nós precisamos para isso, nós teremos uma clareza muito maior dos caminhos que devem ser seguidos. E nós podemos, com maior ênfase, exigir dos nossos representantes lá em Brasília uma atuação no sentido de promover o progresso e o desenvolvimento da nossa região. Então, eu entendo que nós, realmente, nós, a classe política como um todo, estamos falhando nesse sentido. Temos a dificuldade de podermos sentar e conversar para criar um projeto realmente regional de desenvolvimento, de crescimento, de qualidade de vida, de oportunidade para as pessoas. O Fórum Parlamentar Catarinense, ainda que com um número reduzido de representantes, poderia muito bem servir para ser exatamente, e é esta a função dele, de ser o nosso interlocutor das nossas necessidades locais com o poder central, com o governo central, o governo da União, o governo que está localizado em Brasília. Portanto, vereador Eloy, sinto que nós devamos, nos próximos anos, sentar, conversar, construir um projeto comum, um projeto regional de desenvolvimento para que a gente possa, quando a gente tiver a presença aqui do Fórum Parlamentar Catarinense, levar realmente reivindicações, mas dentro de um projeto bem elaborado, sabendo o que nós queremos, entendendo o mundo de amanhã nos próximos 10, 20, 30 anos. É esse o grande sentimento que eu tiro, que eu levei daquele encontro na CIU na sexta-feira. Vossa Excelência fala, e o Executivo, que o Executivo tem que estar realmente prestando atenção nas necessidades, e é verdade, nas carências que nós temos, e é verdade.
mas nós precisamos também nos organizar. Nós precisamos começar a conversar mais, a dialogar mais, para que a gente possa realmente ter projetos comuns, ter um caminho traçado, um bom planejamento, para que daí sim nós possamos, de forma enfática, exigir dos nossos representantes o caminho que nós queremos seguir, quais são as obras de infraestrutura que nós precisamos. Então, aqui fica aqui a nossa constatação sobre a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, já pegando um gancho no que Vossa Excelência falava, exatamente sobre as necessidades e os investimentos e a tarefa árdua que nós temos de trabalhar em prol do atendimento das nossas carências, das nossas necessidades e da qualidade de vida das pessoas. Nós precisamos nos unir, precisamos construir um bom projeto, precisamos saber o caminho, para daí nós podemos exigir dos nossos representantes exatamente uma atuação para que eles, que estão lá em Brasília, ao lado do Poder Central, possam realmente reivindicar aquilo que realmente nos interessa, aquilo que é necessidade e aquilo que faz, ou aquilo que atende às nossas expectativas. Eu sinto que se nós continuarmos, eu falo isso não só da cidade de Lages, mas a nível regional, se nós continuarmos desunidos, sem ter um projeto comum, nós vamos pedalar, pedalar, pedalar e não vamos sair do lugar. Esse é o sentimento que eu tive, essa é a sensação que eu tive no encontro do Fórum Parlamentar Catarinense. Diga-se passagem, eu esperava um número maior de representantes. Vereador, só para concluir junto, é evidente que foi em cima do Fórum Parlamentar, mas também a preocupação que eu tenho hoje é com a Assembleia Legislativa. Porque tem que se fazer reunião também aqui, porque tem deputado estadual, vizinho, que leva um monte de voto daqui e não volta mais nos 4 anos. E agora está vindo uma eleição que eu espero, vereador Pinheiro, que haja essa consciência que houve na eleição anterior para deputado, onde houve um acordo, foi feito 2 deputados federal e 3 estaduais. E nessa última eleição para deputado há 2 anos atrás, nós não tivemos essa preocupação. E vamos torcer realmente que os partidos sentem que não haja a falta de vontade, aonde nós tivemos a eleição passada. O vereador Pacheco, do nosso partido, que é do meu partido, PP, foi o candidato, e um grande grupo do PP apoiou o candidato de fora a deputado estadual. Não a federal, porque nós não tínhamos a federal, daí foi a opção de cada um apoiar alguém do seu partido. E também, do vosso partido, também lançaram 2 candidatos a deputado estadual da cidade. Então, esse tipo de atitude não pode continuar. Eu acho que tem que ter união, e para que a gente cobre também da Assembleia Legislativa, que são 40 deputados estaduais, 40 deputados estaduais, e nós não vemos um deputado vir aqui na nossa cidade e trazer algum recurso. Então, acho que tem que cobrar muito também essa questão, não só da bancada, mas também da Assembleia Legislativa também. Eu acho que nós temos que cobrar, tenho certeza que nós temos que cobrar também dos nossos representantes estaduais. Mas, vereador Eloy, quando se cobra, tendo um planejamento, um projeto bem feito, um projeto regional, quando se cobra com coerência, quando se cobra sabendo o que você quer, é muito mais fácil. O que eu percebi no Fórum Parlamentar Catarinense, vereador Eloy, é que nós temos uma série de pedidos, de necessidades e de reivindicações esparsas. Tal município tem uma necessidade, o outro município tem outra, mas nós não temos um projeto regional. Nós não temos nem sequer um projeto de cidade. Eu recebi, na quinta-feira, também umas pessoas, só para título de curiosidade, vereador Eloy, nós recebemos aqui o presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. E todos nós sabemos o desenvolvimento que sofre, que experimenta aquele município. Pois bem, lá em Jaraguá, existe um projeto chamado, que é um projeto que nasceu da sociedade civil organizada, não veio de nenhum órgão público ou político, nasceu exatamente da vontade dos cidadãos de Jaraguá, que chama-se Pró-Jaraguá. Pró-Jaraguá. E esse projeto Pró-Jaraguá, ele enumera uma série de avanços e de medidas que têm que ser tomadas na cidade e na região, para que o cidadão lá da cidade de Jaraguá tenha qualidade de vida daqui 20 ou 30 anos. Eles estão olhando e enxergando, vereador Betinho, daqui 20 ou 30 anos. Ora, eu acho que nós podemos começar tímido, nós não precisamos começar como Jaraguá, com um projeto já elaborado, pronto. Mas nós temos que trazer a sociedade civil organizada, nós temos que liderar esse processo. É a classe política que tem que liderar esse processo, para que a gente possa realmente fazer um projeto que seja maior, inclusive, vereador Eloy, do que as próprias administrações municipais que sucedem.
Porque hoje o administrador de Jaraguá, o eleito, e o que vai ser eleito daqui a 4 anos e daqui a 8 anos, já sabe que vai ter que ter um compromisso com o projeto chamado Pró-Jaraguá. Quer dizer, já há um norte, já há um caminho a ser seguido. Lá eles sabem o que é que a cidade precisa, o que é que eles precisam reivindicar, quais são as necessidades que eles precisam preencher. Nós aqui não temos nem sequer uma ideia exata disso. Por quê? Porque não paramos, não sentamos, não lideramos esse movimento. E é nesse sentido, e eu me coloco junto nessa mesma situação, que a nossa classe política tem que liderar esse processo. E nós todos talvez estejamos falhando, vereador Eloy, e é hora de talvez sabermos reconhecer que é preciso realmente criarmos novas perspectivas, criarmos um grande projeto, nos unirmos, termos a clareza do que nós queremos, para que daí sim nós possamos cobrar com maior ênfase dos nossos representantes. Citei só o exemplo de Jaraguá do Sul, porque é uma cidade hoje que progride, que cresce, as pessoas vivem lá, vivem bem, querem viver lá, tem empregos, tem renda, tem uma cidade boa para viver. Citei o exemplo de Jaraguá do Sul, poderíamos citar, eu conheço um projeto chamado Florianópolis 2030, por exemplo, que também é um projeto que pensa a cidade daqui 20, 30 anos. Eu acho que está chegada a hora de nós realmente liderarmos esse processo, chamarmos a sociedade civil organizada para que nós possamos fazer um grande projeto para Lages, um grande projeto para a região, para que aí nós possamos, de forma enfática, cobrar os nossos representantes. Pinheiro, e uma das questões... Pois não? Desculpa, vereador Eloy, só estava concluindo. E cobrar também as questões básicas. Nós estamos aí cobrando, vereador Pinheiro, o Cefet. Será que vai ser o Cefet? Era para ter saído já, era para ter iniciado pelo menos essa obra e nós não temos sequer a certeza disso. E o povo tem cobrado, porque já era para ter saído a licitação, não saiu. E a gente fizemos um requerimento recente para a coordenadora do Cefet, a senhora Consuelo. Espero que venha a resposta, porque até agora a gente não sabe. Então eu acho, vereador Pinheiro, que nós temos que cobrar é resultado. O que a gente tem feito realmente é sido pacato, não tem sido mais fervoroso e cobrar dos nossos representantes as coisas de certeza. Porque existe boatos que vai vir alguma coisa e dali uns dias você acaba ficando no esquecimento e as coisas não vêm. Então acho que é o momento de nós cobrar dos nossos representantes, porque foram eleitos para isso, existe recurso, não só em Brasília, como tem também nas capitais, e nós temos que fazer realmente que essa próxima eleição para deputado federal, estadual e senador e governador tem que ser compromisso maior assumido para que a gente tenha um desenvolvimento cada vez maior. Eu volto a dizer, não quero criticar a Secretaria do Estado, porque isso já é um projeto, já está funcionando as 33 secretarias, mas eu ainda gostaria, ainda nesse mandato, que o governo transferisse a Secretaria Regional lá de fora da cidade, aqui no centro da cidade, para poder atender o povo, os pleitos da sociedade lajana, que não sabe muitas vezes onde é que fica essa secretaria. Não sou contra a secretaria, já foram criadas, mas tem que ser feita uma análise muito mais fria, muito mais concreta, daquilo que é importante e os projetos que estão sendo desenvolvidos por essas secretarias regionais. Obrigado. Continua o grande expediente. Como terceiro inscrito, o vereador Tony Duarte. Por até 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, eu concedo o meu tempo ao vereador Jacinto Betti. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero ir na mesma linha de raciocínio do vereador Eloy, que me antecedeu, quando tece comentários da aglutinação de forças para reivindicar obras e serviços para a região que nós pertencemos. Lembro muito bem da 282, que ele se referiu, e esta casa teve um papel fundamental na reativação das obras da 282, quando houve um decreto legislativo em que interrompeu, sob a suspeita de superfaturamento, as obras da 282. E nesta casa, então, eu era presidente, mais o vereador Cesário. Nós fizemos um trabalho junto com o Exército e com a assessoria jurídica desta casa, e nós descobrimos que entre Lages e São José do Cerrito não existia, o decreto legislativo não atingia entre Lages e São José do Cerrito. Fizemos um trabalho bastante forte em Brasília, junto ao comando do Exército, e acabamos destravando a obra de Lages a São José do Cerrito e conseguindo, naquela época, 2 milhões de reais, até o momento em que eu entreguei a presidência desta casa e o vereador Cesário mantinha
o seu mandato. Portanto, a esta casa, a reativação da 282 é devida a esta casa na gestão em que éramos presidentes, juntamente com o vereador Cesário. Com relação à representatividade, eu quero concordar que nós temos que ter representatividade, mas na semana próxima passada eu fiz uma apologia da autofagia dos serranos sobre os seus políticos, em que nas urnas sepultavam lideranças e ressuscitavam cadáveres políticos que não se somariam mais em reivindicação para lá. Estas sessões itinerantes, tanto da Assembleia Legislativa como do Fórum Parlamentar Catarinense, bem como também as audiências públicas, como também as reuniões, eu já cheguei à conclusão que isso não resolve nada, são só trololó. O que nós temos que fazer daqui para frente é os executivos tomarem consciência de que a coisa no país mudou. Acabou a história do apadrinhamento, acabou a história do pistolão, acabou a história do jeitinho. O que está funcionando agora é competência, é profissionalismo na gestão pública. Eu recordo muito bem quando eu assinei ficha e fiz uma incursão em Brasília para conversar com o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e lá eu fui reivindicar as marginais da 282. E fui atendido pelo ministro e arranquei dele a promessa de que era uma obra do Partido da República, as marginais da 282. Quando ele nos mandou para o DENIT, nós chegamos lá e o diretor do DENIT disse que tinha 12 correspondências da Câmara de Vereadores, vários moções, da CIL, do CDL, de outras instituições, e ele me disse, até talvez em tom de brincadeira, mas até do bispo eu tenho reivindicação. O que eu não tenho aqui, vereador, é um projeto, que aqui em Brasília não adianta mandar pedido, não adianta pedir para deputado para fazer obra, para reivindicar obra. O que tem que vir para Brasília são projetos prontos e acabados, projetos técnicos e profissionais. E lá nós descobrimos que as marginais da 282 não existia um projeto. E o ministro nos garantiu que faria esse projeto se nós arranjássemos uma forma de viabilidade na confecção do projeto. E isso foi conseguido junto ao Executivo. Tanto que serviu de plataforma de campanha do doutor Renato a construção das marginais da 282 como se fosse uma obra da própria prefeitura. Na realidade, o município pagou o projeto daquela obra. Essa obra de 45 milhões de reais e houve uma participação do município em 1.200.000 reais. Mas esta é só para exemplificar para os senhores de que não adianta participar de fórum parlamentar, não adianta audiência da Assembleia Legislativa, não adianta o orçamento participativo que está aprovado, que o Executivo se reúne com a população, faz a participação da população, da sociedade, e não cumpre orçamento participativo coisíssima nenhuma. Então, nós temos que parar com essa embromação que está sendo feita no poder público, principalmente no Executivo, e parar de jogar a conversa fora, porque, na realidade, nada disso é executado. O Fórum Parlamentar veio aqui, e eu sabia de antemão que ia ser o maior fracasso. E eu, lendo nos jornais, está aí, porque ele não tem o condão de levar projeto coisíssima nenhuma. É responsabilidade do Executivo colocar projetos técnicos em Brasília. Hoje se libera projetos em Brasília pelo telefone e pela internet. Está perfeitamente dispensável o apadrinhamento de políticos em Brasília. Porque quem tiver projeto vai receber. Quem não tiver projeto não tem padrinho que solte.
prova é a 282. Tinha senador pedindo, tinha a CIL, tinha a Câmara de Vereadores, tinha a CDL, tinha o bispo, mas não adianta, se não tiver projeto, não libera. Então vamos parar com a falácia, porque cada um município tem uma peculiaridade, cada município tem uma necessidade, cada município coloca o seu projeto técnico. Quando você tem, no setor de turismo, que isso diz respeito a todos, num desenvolvimento econômico que diz respeito a todo, trabalhe-se os executivos. E podemos dispensar o legislativo nesses casos. Porque aqueles que querem, em comunhão de parceria, os interesses do desenvolvimento da região, vão traçar junto o projeto, colocar isso no papel e mandar para Brasília e vão liberar pela internet. Vou dizer para os senhores que foi liberado para a Semasa 5 milhões de reais, através do atual prefeito de Caçapava do Sul, Coronel Tiaraju, pela internet. Não houve participação política nenhuma, porque ele colocou o projeto via internet, atendeu às necessidades, foi liberado. Então, as prefeituras que se profissionalizem, as prefeituras que coloquem prioridades e coloquem os projetos em Brasília, porque há poucos dias eu me assustei. O presidente Lula desafiou a qualquer prefeito brasileiro, de qualquer sigla partidária, que tivesse levado para Brasília projetos técnicos que coubesse dentro do orçamento que não tivesse sido atendido. Então, está provado que acabou no país a questão do apadrinhamento político. Hoje só se administra profissionalmente. Quem administrar com apadrinhamento, com aquele que vai transformar em secretário, aquele que andou diuturnamente pisando no barro pedindo voto, sem ter capacidade técnica, sem ter conhecimento, vai se estrepar. Aquele prefeito que desmontar um CEPLAN, que não tem um CEPLAN organizado, está morto, porque do CEPLAN é que saem os projetos, da parte técnica que saem os projetos. Então, não adianta nós apelarmos para senador, nem para deputado, por isso também não adianta participarmos desses eventos, dessas reuniões, porque aquilo é só mais para encher linguiça. Pois não, eu ouço com prazer, vereador Vili. Obrigado pela sua parte, vereador Jacinto. Na mesma linha de raciocínio que Vossa Excelência vem traçando nessa noite, eu gostaria de dar o meu depoimento. Primeiro, tenho falado, discursado nessa Casa Legislativa, que talvez as duas secretarias, para o caso do município de Lages, mais importantes seriam a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vossa Excelência viu o orçamento do Secretário de Desenvolvimento? Não vi ainda. 870 mil reais para o ano de 2009. Então, eu sempre disse isso, que o prefeito que quiser ir bem e cumprir as metas para que Lages se desenvolva, teria que desenvolver bem o CEPLAN, colocar técnicos lá para que os projetos fossem feitos de maneira rápida e objetiva para poder arrancar os projetos de Brasília. E, nesse sentido, é para trazer recursos. E a segunda secretaria seria a Secretaria de Desenvolvimento, para angariar e ir atrás de empresas que possam vir a se instalar em nosso município e também ajudando aquelas aqui já instaladas. Isso eu tenho batido durante todo esse ano e espero que os detentores dos próximos anos, frente à Prefeitura, está aqui o vereador Pinheiro, que vai ser o vice, que pode ajudar nesse sentido, eu tenho certeza que devem buscar essa solução. Agora, o segundo momento também que eu gostaria de falar bem rapidamente, vereador Jacinto, é da enganação que foi esse Fórum Parlamentar Catarinense na sexta-feira aqui em nosso município. E digo enganação porque a senadora abriu a conferência dizendo o seguinte: nós estamos percorrendo os municípios para escutar, né, as reivindicações da comunidade. E logo em seguida disse o seguinte: ainda bem que as emendas foram adiadas por mais 10 dias, se não me engano. Quer dizer, se não tivesse sido adiada por mais 10 dias, Lages estaria fora do contexto. Então, nesse momento, eu duvido qual é
o senador, qual é o deputado que já não está com suas emendas todas prontas e enviadas para a peça orçamentária, para que nós, aí através de projetos bem feitos, nós, o município de Lages, possamos ir lá buscar. Vou dar um exemplo. Me parece que o senador Raimundo Colombo colocou, eu não lembro o valor, 8 ou 10 milhões para o setor de turismo, especificamente para Lages. Agora, não adianta ter o orçamento lá, a emenda para o setor de turismo, se não tem projetos naquela área que vá lá e consigam retirar isso. Então, Vossa Excelência está muito correto quando diz isso, e, infelizmente, eu não tenho nada contra a senadora Ideli, mas vir a Lages querer fazer uma audiência pública depois do prazo já esgotado, só porque passou o prazo, e mesmo assim as emendas já estão todas prontas, é querer vir aqui enganar e chamar nós todos de bobos. Eu tenho dito, vereador, que o diabo não é diabo porque é diabo, o diabo é diabo porque é velho. E desta velhitude que eu tenho de parlamento, eu tenho observado. Isso é tudo enganação. Isso é tudo enganação. Porque o que funciona na realidade são aquilo que eu falei anteriormente. São projetos técnicos, corpo administrativo com competência. Só isto é que funciona. O resto é tudo enganação. Tem que justificar por que ele tem um mandato. Então fica circulando no Estado e outras coisas e não resolve absolutamente nada. De outra forma, eu gostaria também de falar ao vereador Eloy de que essa questão do deputado local é um problema muito sério, porque você tem um deputado oriundo de uma região ou de uma cidade, mas ele não consegue se eleger na sua região, na sua cidade. Então ele vai buscar 100 votos em Chapecó, 50 em Itapiranga, 200 em São Miguel do Oeste, 50 em Criciúma, e vai levar. E ele vai ter que atender a região dele. Nenhum deputado consegue se eleger em Lages, porque vai buscar voto fora. E aqui também migram votos fora. Porque tem amigos, tem parentes, tem vinculado. Vossa Excelência, o dia que for candidato a deputado estadual, tenho certeza que vai buscar, através do sindicato de Vossa Excelência, em todo o estado de Santa Catarina. E é crime? Não é. O que está errado é o sistema eleitoral, é o sistema de forma. Porque aí, se nós fizéssemos o voto distrital, aí sim nós teríamos a exigência de que cada um que fosse eleito no distrito trabalhasse para o distrito. De outra forma, não é possível. Você vai buscar voto tal qual o vereador. O vereador Betinho, que é do Santo Antônio, foi buscar voto em todos os bairros. Ele tem que ser o vereador de toda a cidade. Então, isso é muito complicado para a gente entrar nessa seara enquanto nós não tivermos o voto distrital. Portanto, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Primeiro orador escrito, vereador Sargento Pacheco, por até 5 minutos com a parte, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, plateia, telespectadores. Vou relatar com relação à indicação que fiz. Essa indicação foi um pedido quando em campanha, e como eu gosto de cumprir com a minha palavra, que é uma praxe da minha personalidade, estou fazendo a indicação, encaminhando à Secretaria, à CEPLAN, para que tome medidas com relação ao asfaltamento de uma rua no bairro São Cristóvão, precisamente a rua Valdomiro Vieira de Souza, que a comunidade dessa rua se compromete em pagar pelo asfaltamento através do sistema Pavisol 2. Então, cumprindo com a minha palavra, está aqui o pedido. Mesmo que não tenha mandato, vou acompanhar para que essa obra se realize, assim como muitas obras que nós conseguimos durante esse nosso mandato, nosso trabalho. Tivemos uma reunião, os representantes da PRASC, já viabilizando com relação à eleição de 2010, onde teremos alguns procedimentos na nossa categoria, já que obtivemos da outra feita 40 mil votos para um deputado estadual e não houve a participação de todos os colegas, já que eu fui vereador pelo meu partido, candidato a deputado pelo meu partido, e muitos candidatos policiais militares foram para os seus partidos. Mas já de antemão, saliento
que a nossa categoria, vereador Eloy, está em processo de união com relação ao retorno do deputado Sargento Soares para a Assembleia Legislativa, onde todos os militares, aproximadamente 9.400 militares associados à PRASC, vão fazer um trabalho para a sua reeleição. E a categoria está discutindo com relação ao pleito que ocorreu, houve alguns equívocos, nós sabemos, já estamos conversando, para que possamos, no futuro, continuar com a nossa representatividade na nossa cidade, já que nós saímos com uma bandeira e, no final, fiquemos só com o mastro. Mas todo mundo viu o erro que cometeu e, sem dúvida nenhuma, nós vamos reagir de forma coerente e democrática, buscando os nossos interesses, já que nós viemos de uma classe trabalhadora, uma classe que, às vezes, na política, ela não é muito bem aceita em Assembleia Legislativa, em câmaras municipais, em Congresso Nacional, já que reivindica direitos de algumas pessoas que não conseguem ser ouvidas por falta ainda, mesmo dizendo que há democracia, mas por falta de uma democracia plena. Então, os policiais, os bombeiros, policiais civis, perdem muito a sua representação quando não têm os seus representantes legítimos nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, assim como toda a classe trabalhadora. Eu recebi também um e-mail por parte de uma pessoa a qual solicitou que a gente aqui dissesse algumas palavras com relação a essa classe trabalhadora que ela muito contribui para o desenvolvimento dos municípios, do Estado, do país, mas, infelizmente, por esse sistema capitalista, esse sistema onde somente alguns conseguem obter um grande potencial econômico em detrimento da grande maioria dessa classe trabalhadora, não tem essa visão de um sistema socialista, onde há uma divisão dos recursos captados, dos recursos obtidos, onde, no nosso sistema, infelizmente, cada um quer puxar para o seu lado, quer se dar bem, e o trabalhador, aquele que mais precisa, aquele que está com o salário defasado, esse fica sem representação nenhuma. Então, nós estamos se unindo com a UGT, o pessoal da PRASC, com toda a classe trabalhadora, com aqueles que realmente querem ter voz ativa de representantes legitimados, para buscar essa desigualdade onde alguns que são favoráveis ao sistema capitalista tenham uma força antagônica nas casas legislativas. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Tony Duarte. Vereador Tony dispensa. Vereador Willy Brum. Dispensa. Vereador Arnaldo. Dispensa. Vereador Áureo Arruda. Ausente. Vereador Betinho. Dispensa. Vereadora Cristina. Dispensa. Vereador Eloy Bacim. Por até 5 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, quando quis fazer um comentário, e discordo do vereador Jacinto, numa questão. Nós temos aproximadamente 150 mil eleitores na Mures, ou mais de 150 mil. O que eu me refiro, vereador Willy, é de que, se todo mundo trabalhar bem organizado nos seus partidos, é evidente que o deputado vai ter que sair pedir voto fora. Não tem dúvida, tem que trabalhar em cima de Santa Catarina. Não tem como não eleger 2 ou 3 deputados. É isso que eu quis, me direcionei, foi dessa forma. Porque na eleição passada a gente sentiu realmente que muitos votos saíram para fora para deputado estadual e os deputados nossos de Lages tiveram a votação muito pequena. Então, vereador Pacheco, quando eu me referi que Vossa Excelência foi deputado do nosso partido, tivesse aqui saído com 10, 12 mil votos, em 100 mil eleitores, mais de 100 mil, teria conseguido a sua eleição para deputado. Então, quando me referi, foi realmente de que, claro que o deputado tem que buscar voto fora. Ele tem que trabalhar em cima dos 293 municípios.
é evidente, como o vereador Jacinto falou, se a vontade do PP for que seja o Pacheco de novo, for qualquer uma pessoa, e se for o vereador Eloy, o candidato a deputado do partido, é evidente que eu vou trabalhar em cima dos sindicatos em Santa Catarina. E quando o vereador Pacheco levanta aqui a questão da UGT, que é uma nova central sindical, faço parte da UGT. Dentro da UGT estadual, o meu trabalho é parlamentar, é na área política, e a UGT veio para ser uma grande central sindical. E se não for dessa forma, vereador Pacheco, eu estarei fora. Porque as centrais sindicais hoje estão muito apelegadas com o governo federal, não têm brigado pelas coisas concretas nessa nação. A gente briga e vê algumas centrais falando de que o aposentado tem que ganhar o índice do salário mínimo igual nos seus aumentos. Isso não tem acontecido. Pessoas que se aposentam com 10 salários mínimos, vereador Betinho, lá atrás, hoje estão ganhando 2, 3 salários. Então, tem que ter centrais que tenham realmente essa vontade. E quando assumir, junto com a UGT estadual, acertando o cargo de parlamentar, aceitei dessa forma. Esse mês nós tivemos 2 reuniões, vereador Pacheco. Vamos continuar trabalhando cada vez mais, mas queremos uma central que seja do lado das pessoas mais humildes, do lado do trabalhador, e esse foi o meu direcionamento na questão dos deputados. E tenho certeza absoluta que a nossa região, com praticamente 110 mil eleitores, que daqui a 2 anos poderá estar perto de 120, 115 mil, se não fazer deputados, é porque realmente vai faltar o quê? Vontade política, vontade dos partidos de se unir, e volto a dizer, uma cidade de Erechim, que tem praticamente 80 mil eleitores, tem 3 deputados estadual e 2 deputados federal. Vereador Cristina, Vossa Excelência, que é gaúcha, estive lá, fui visitar a Câmara, onde tenho parentes que foram reeleitos, então não é possível que um município com 80 mil habitantes não tenha, nós com mais de 100 mil, vereador Pinheiro, não tenha como eleger 2 ou 3 deputados estadual, como foi feito no anterior, e 2 deputados federal. Naquela oportunidade, o que nós fazia? Nós tínhamos o nosso, o Democrata tinha o seu, o PP tinha o seu, e quem não votava nesses, votava no Godinho, e que se reelegeu também naquela oportunidade. E a federal era da mesma forma. Tínhamos 2 deputados, elegemos 2 na federal. Quem não votava no Coruja, votava no Ranzolin. Então, me desculpe a ausência do vereador Jacinto, ele acha que não pode eleger, e eu tenho certeza que pode. E é muito triste quando a gente fala assim. E quantos dos nossos vereadores vão nas escolas para dar as suas palestras, e tenho certeza que vocês, quando vão lá, fazem uma pergunta para os alunos e professores quantos deputados estaduais tem em Santa Catarina, muitos poucos sabem. Muitos poucos sabem. E quando você fala estadual, então, é uma tristeza. Chutam 15, 21, 22, então são 40 deputados estaduais em Santa Catarina. Não é possível que a nossa região, a 5ª maior região, o 5º maior município, não tenha como ter 2 ou 3 estadual e 2 federal. Então, é um trabalho grande. O vereador Pinheiro, que preside um partido do PSTB, que não sei se não está como presidente, mas é uma liderança, porque é o vice-prefeito o ano que vem. Eu tenho certeza que tem que trabalhar muito essas questões, porque eu tenho certeza absoluta que Lages só vai caminhar forte nessa questão. Na questão das indústrias, quando o vereador Ville faz um comentário, vereador Ville, Vossa Excelência, tenho certeza que um vereador sério e correto. Foi muito triste lá atrás, quando a gente trouxe aqui o vice-presidente da República, o Marco Maciel, para fazer com que as Lages estourassem nessa questão de indústria. Foi uma grande reunião no Cacetiro, com milhões de pessoas, estava lá presente também, e tudo aquilo que foi prometido por nós mesmos, por nós, não vamos culpar ninguém, muito pouco daquilo aconteceu, e muitas pessoas vieram de outros municípios para cá, na esperança de ter emprego, e que não aconteceu. Próximo orador inscrito, o vereador Jacinto Betti, ausente do plenário. Vereadora Mayra Seron. Vereadora Mayra dispensa. Vereador Pastor Mendes. Ausente. Vereador Pinheiro. Dispensa. Agradecendo a presença do público em nosso plenário, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores para amanhã às 18 horas no plenário da Casa.